e sejam bem-vindos. Obrigado por se juntarem novamente a nós para este que é o sexto da série sobre a verdade. E hoje nós iremos falar deste assunto, a ressurreição. E quão importante é que nos atenhamos à verdade bíblica da ressurreição de Jesus Cristo. Ao final, por favor, fique por mais uns instantes para que possamos te mostrar alguns dos trabalhos dos Harvest Ministries ao redor do mundo. Deixe-me começar hoje lendo a Palavra de Deus numa passagem familiar que gostamos de referenciar com frequência, 1 Coríntios capítulo 15, focando na ressurreição hoje. Diz assim: Agora, irmãos e irmãs, quero lembrá-los do Evangelho que preguei a vocês, que vocês receberam e no qual permanecem. Por este Evangelho vocês são salvos, se vocês se apegaram firmemente à palavra que eu preguei a vocês. Caso contrário, vocês creram em vão. Pois o que recebi, primeiramente passei a vocês, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e que apareceu a Cefas. Agora ouça isso. Ele apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois disso, ele apareceu a mais de 500 irmãos e irmãs ao mesmo tempo, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Então ele apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. E por fim, ele apareceu também a mim, como alguém nascido de maneira anormal. Lembrem-se que esta é a passagem que usamos para falar sobre o verdadeiro Evangelho. Qual é o Evangelho real? E é interessante que o foco que Paulo tem aqui, enquanto ele escreve esta carta, é explicar melhor sobre a ressurreição. Apenas alguns versículos adiante, no versículo 12, ele diz: Mas, se é pregado que Cristo ressuscitou dos mortos, como alguns de vocês podem dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, assim como a vossa fé. Mais do que isso, somos então considerados falsas testemunhas de Deus, pois testemunhamos a respeito de Deus que Ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. Mas Ele não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitaram. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e vocês ainda estão em seus pecados. Então, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ora, uma das maiores enganações do nosso tempo, tanto no mundo quanto na igreja hoje, diz que Jesus fisicamente não venceu a morte. Tudo isso foi no máximo simbólico ou metafórico. Então, este ensinamento que Jesus pode até ter morrido, mas ele certamente não foi ressuscitado, é na verdade muito mais difundido do que a maioria de nós saibamos. Embora muitas vezes não ouvimos isso diretamente, mas nós vemos os resultados em outros ensinamentos que as pessoas trazem para nós. Desta mentira de que não existe ressurreição ou que Cristo não foi ressuscitado, fluem muitas outras falhas. Veja, se alguém não acredita na ressurreição física de Jesus, o resto de sua visão bíblica e de mundo é distorcida, para começar. Como uma verdade fundamental da Escritura, a ressurreição de Jesus dentre os mortos guia os nossos pensamentos sobre todo o resto da Bíblia. Às vezes é sintomática a forma de como vemos as Escrituras, depois se revela em como vemos a ressurreição. Por exemplo, se nós vemos a Bíblia como metafórica, então não iremos acreditar nos milagres que Deus realizou, entre os quais o maior de todos é de ter ressuscitado Cristo dentre os mortos. Em outras palavras, se entendermos isso errado, iremos terminar em um profundo engano. Acabaremos em um evangelho que não é de fato o evangelho. Ora,
De onde vêm estas mentiras? Esta ideia de que Jesus não ressuscitou? Nós vemos isto logo no primeiro dia após Jesus ter ressuscitado dentre os mortos. Lembre-se do que aconteceu quando os guardas, os soldados, vieram da tumba. Em Mateus 28, dos versículos 11 a 15, nós lemos isto. Diz assim: enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram para a cidade e relataram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Então eles saíram para dizer aos sacerdotes: Jesus ressuscitou dos mortos. Verso 12 diz: quando os principais sacerdotes se encontraram com os anciãos, traçaram um plano e deram aos soldados uma grande soma em dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem dizer, seus discípulos vieram durante a noite e o roubaram enquanto estávamos dormindo. Se este relatório chegar ao governador, iremos persuadi-lo e manteremos vocês longe de problemas. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram conforme as instruções. E esta história tem circulado amplamente entre os judeus até hoje. E esse até hoje foi no momento que Mateus escreveu estas coisas, é claro. Mas isso continua circulando até hoje, agora mesmo em 2020. Então Jesus morreu, ele foi sepultado, e então os discípulos vieram e o roubaram durante a noite, enterrando outra pessoa, e que Jesus está morto. Isso também tem sido propagado por muitos falsos profetas e mestres. Veja que mesmo hoje, como nos tempos bíblicos, existem pessoas que dizem que não há ressurreição, nem para nós algum dia, e portanto também que Jesus não ressurgiu dentre os mortos. Nós vemos isso através do Novo Testamento, pois Paulo muitas vezes tinha que falar sobre a ressurreição e dar os fatos. Mas não foram apenas nos tempos antigos que isso foi disseminado. Como de costume, as coisas falsas que se falam sobre a Bíblia, ou os falsos ensinamentos, ou as falsas percepções, vêm de fora da igreja, mas também vêm de dentro da igreja. E então descobrimos que existem muitos teólogos liberais que, com o passar dos anos, propagaram essa ideia de que Jesus não havia ressurgido fisicamente. Eu me lembro, quando era aluno há mais de 30 anos atrás, de um professor de grego que dizia para nós um dia durante a aula que era impossível para Jesus ter ressuscitado dentre os mortos e que isto era apenas um mito, mas que aquilo era impossível e não era importante que Jesus realmente tenha ressuscitado dos mortos. O importante era que ele tenha ressuscitado no seu coração. Embora isso soe bem, não passa de uma mentira. Porque muito de nossa fé depende da precisão dessa proclamação da história de Jesus sendo trazido à vida de dentre os mortos. Mas existem muitos teólogos em nossas faculdades bíblicas ensinando nossos futuros pastores essa mesma mentira. E eu tenho encontrado isso em muitos lugares e muitas vezes. E é claro, se você ensina seus alunos isso, eventualmente irá residir em seus corações. Então hoje ao redor do mundo existem milhares de pastores nas igrejas, nos púlpitos, que podem não dizer isso em voz alta, mas em seus corações eles não acreditam em ressurreição física. E se infiltra em todos os seus ensinamentos, porque a maneira que eles olham para as Escrituras é uma forma de tirar os milagres, é uma forma de tirar o poder de Deus e eventualmente fala da própria forma da qual somos salvos. E claro, hoje nós encontramos os cristãos progressistas ensinando esta mentira. Eles ficam embaraçados com a morte e ressurreição de Jesus. Alguns deles ficam embaraçados com o nome de Jesus. E então eles preferem acreditar no poder dos cristais e óleos essenciais do que no poder de Deus para vencer a morte. Também encontramos os mestres místicos, e existem muitos deles, mas um deles, por exemplo, é Richard Rohr, alguém que eu considero ser o homem mais perigoso da cristandade hoje. Agora, eu conheço muitas pessoas que amam os ensinos dele,
Mas isso soa tão bom, você pode dizer. Isso soa bíblico. Mas em sua essência, ele nega a verdade bíblica sobre quem é Jesus e o que ele fez. Sua visão da ressurreição é, na verdade, apenas uma revisitação do gnosticismo primitivo e está misturada com algum universalismo e algumas bobagens da nova era. E tudo isso vem de um professor muito inteligente, muito articulado e muito popular. Por exemplo, o que ele diz sobre a ressurreição? Se você colocar a câmera no túmulo naquele dia, quando eles rolaram a pedra para o lado, o que você veria não é Jesus saindo da sepultura, mas uma luz fluindo para o universo. E assim, a ressurreição para ele é simbólica, é metafórica. Ele fala da ressurreição de todos nós para uma nova vida agora. Então, o problema com esse tipo de ensino é, quando começamos a negar a exatidão da Escritura, você começa a transformar aquilo que é fato e história em simbolismo. E você está perdendo o poder de Deus em tudo isso. Veja você, Richard Rohr, por exemplo, fala muito sobre a ressurreição, mas tudo se torna uma metáfora para a sua crença no Cristo cósmico e uma rejeição da ressurreição física do próprio Cristo, a vitória de Deus sobre a morte física. Portanto, qual é a verdade bíblica então sobre este assunto? Bem, estamos diante de um túmulo vazio. Jesus morreu, sim. E então, apenas no terceiro dia, 3 dias depois, nos deparamos com um túmulo vazio. E realmente temos que decidir no que acreditamos sobre o túmulo vazio. É um ato de Deus que devolveu a vida a um cadáver e ressuscitou Jesus dentre os mortos, superando a fronteira final do homem, a maior ameaça para toda a humanidade, a única coisa que é absolutamente certa, a morte? Deus fez isso? Ou seus discípulos o roubaram e apenas trouxeram uma ressurreição metafórica, a qual podemos reivindicar de alguma forma e que supostamente nos dá esperança ou algo assim? Você precisa tomar uma decisão. Quando olhamos para os 4 testemunhos no Novo Testamento, está extremamente claro que ensina sobre uma ressurreição física. Temos a evidência do túmulo vazio, mas nós também nos deparamos com múltiplas testemunhas. Nós temos aprendido que quando queremos estabelecer os fatos sobre um acontecimento, algo que ocorreu, nós vemos e procuramos saber se existem testemunhas. E então, 1 Coríntios 15, no versículo 3 diz: Pois o que eu recebi, primeiramente passei a vocês, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressurgiu ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e então isso, e que ele apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois disso, ele apareceu a mais de 500 irmãos e irmãs ao mesmo tempo, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Então ele apareceu a Tiago e aos outros apóstolos, e por fim apareceu a mim como alguém nascido de maneira anormal. Jesus apareceu fisicamente para muitas pessoas. Lembrem-se de quando ele apareceu para os 12 e Tomé não estava lá. E eles disseram: Tomé, nós vimos o Senhor. E ele disse: eu preciso ver ele, eu preciso colocar o meu dedo em suas feridas. E na próxima vez que se reuniram, de repente, em um lugar fechado, Jesus apareceu no meio deles e disse para Tomé: aqui estou eu, põe os seus dedos em minhas feridas. Veja esta ferida no meu lado. E então, qual foi a resposta de Tomé, que havia duvidado? Meu Senhor e meu Deus. Ele é uma testemunha. Ele deu testemunho. Ele não apenas viu de longe alguém que se parece com Jesus. Ele viu o seu Senhor. E quando ele percebeu quem era aquele que havia ressuscitado dentre os mortos, ele o proclamou: meu Deus. Veja, Jesus propositalmente apareceu para as pessoas, pois ele sabia muitos iriam duvidar.
Não é de se admirar que as pessoas duvidem, e é por essa razão que precisamos ter fé. Mas o fato é que a Bíblia nos ensina uma ressurreição física. Jesus morreu pelos seus pecados, e então ele venceu as consequências do pecado. Portanto, ele pagou o preço e quebrou a maldição para que então tenhamos vida. Então, de todos eles, o que descobrimos é que a ressurreição é também a base do ensinamento dos apóstolos. Assim, ao longo do livro de Atos, descobrimos que eles pregam e falam da ressurreição de Cristo várias vezes. Essa era a mensagem. A mensagem deles eram as boas novas de que Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou. É o cerne da mensagem das missões. Em outras palavras, a ressurreição são as boas novas. As boas novas não são as boas novas se Jesus não ressuscitou. Veja, as boas novas não são que Jesus morreu. As boas novas são que Jesus morreu pelos seus pecados e ressurgiu novamente. Ele venceu a morte. E você pode ter a vida eterna e ressuscitar a si mesmo. Então, sem a ressurreição, nós não temos nada. Pergunte a si mesmo, por que isso é tão importante? Normalmente, nós falamos de ressurreição na Páscoa. E sim, eu acredito em ressurreição. Mas por que isso é tão importante? Bem, a ressurreição é o fundamento da nossa fé. É o cerne do nosso testemunho. É realmente o que diz respeito a tudo. Olhe novamente para 1 Coríntios 15, verso 13. Lá diz: se não há ressurreição de mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. Então, se Jesus não está vivo e ele não ressurgiu dentre os mortos, pare de pregar. Assim como a vossa fé. Então pare de crer. Veja o quão importante é a ressurreição. E é o cerne, a base da nossa fé. Versículo 15. Mais do que isso, somos então considerados falsas testemunhas de Deus, pois testemunhamos a respeito de Deus que ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. Então Paulo está dizendo, ouçam, se Cristo não ressurgiu dos mortos, então Pedro e Tiago e João e eu mesmo, nós somos um bando de mentirosos e você não deveria acreditar em nada que dissemos. Em outras palavras, se você rejeita a ressurreição, você tem que rejeitar o resto das Escrituras. Pois as Escrituras testificam da ressurreição de Cristo. As pessoas que escreveram os livros da Bíblia testificam da ressurreição de Cristo, seja a ressurreição vindoura ou o fato consumado daquela ressurreição. Verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e vocês ainda estão em seus pecados. Em outras palavras, sem a ressurreição, você não pode ter o perdão dos seus pecados. Você não está salvo sem a ressurreição. Algo acontece com a ressurreição, é que ela faz a salvação ser completa. Então, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Em outras palavras, aqueles que morreram, todas as pessoas que foram sepultadas e que morreram em Cristo desde os tempos do Novo Testamento, bem, apenas morreram. Eles não têm esperança e nem nós. Verso 19. Se esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somos um bando de tolos. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, as pessoas deveriam olhar para nós e balançar a cabeça. E muitos fazem isto. Por quê? Porque eles não acreditam que Cristo foi ressuscitado dos mortos. Se eles tivessem entendido a ressurreição e o poder da ressurreição, e então que Deus fez isso, então eles olhariam para nós de forma diferente. E este é o porquê daquilo que falamos. Isto é o que testificamos, do que damos testemunho. Nós damos testemunhos às pessoas que Cristo morreu e ressurgiu novamente e que os seus pecados podem ser perdoados e que você também pode ter a vida eterna e ser ressuscitado no último dia. Esse é o nosso testemunho. Sem esta porção do nosso testemunho, não temos nada além de uma religião fraca e somos um bando de tolos.
podemos fechar a loja e ir pescar. Veja, a ressurreição é a nossa única esperança. É a nossa única esperança de vencer aquela barreira final chamada morte. É a nossa única esperança de não termos que pagar pelos nossos pecados. O fato é que Jesus ressuscitou. A ressurreição também demonstra o poder de Deus sobre a morte. É um testemunho de seu poder. A ressurreição é o meio pelo qual Deus lidou de uma vez por todas com as consequências do pecado. A morte e ressurreição são o cumprimento de todas as promessas de Deus para reconciliar o homem com Ele. E, finalmente, a ressurreição é também um teste decisivo. Entenda que a maneira como alguém vê a ressurreição determina toda a sua teologia. Então, uma das perguntas que deveríamos fazer para as pessoas, especialmente mestres, é: você acredita na ressurreição física de Jesus dentre os mortos? Você precisa fazer essa pergunta para o seu pastor. Veja, que existem muitos nos púlpitos hoje que não creem na ressurreição física de Cristo. Ora, eles não dizem isso, pois isso seria um problema para eles. Mas em seus corações, e eu penso que devemos chamar nossos pastores com maior frequência e deixá-los lidar com suas consciências e saírem limpos, ou irem e reavaliar sua posição sobre isso. Porque se eles não acreditam na ressurreição, isso irá preencher e passar para todo o seu ensinamento. Como eles poderão te apresentar as boas novas com salvação se eles não creem no elemento central da salvação? Você precisa pesquisar sobre qualquer professor e fazer a mesma pergunta. Vá no Google novamente, o nome de alguém ou um livro popular, um na sua estante, aquele ensinamento popular que você gosta de assistir no vídeo, no YouTube. Vai e descubra o que eles falam sobre a ressurreição. Vai te dar uma boa indicação se são professores bíblicos ou não. E se eles não acreditam na ressurreição, corra para os montes. Se alguém não acredita na ressurreição, não tem lugar no púlpito, nem na igreja, nem na sua estante, nem perto dos seus ouvidos. Não importa o quão bom isso soe. Não importa o quão bonito eles possam falar das Escrituras. Este é um elemento fundamental da fé. E então hoje, regozije-se no poder de Deus que venceu a morte e salvou você por meio da ressurreição. E anseie pela promessa de que também seremos ressuscitados. Que Deus te abençoe nesta semana. E eu espero que você pense sobre a ressurreição com mais frequência e louve a Deus por ter ressuscitado Cristo dentre os mortos fisicamente. Deus te abençoe. Well, good morning all. Just want to give a short testimony with regards to the donation that was given in Madagascar. I just want to thank you for that. It's really been overwhelming. The response and the responses we've received from there has just been so awesome. You know, there's just been this overwhelming response of genuineness, that the gospel, it was as if it's solidified the gospel in many of their lives. You know, some of the comments that was made is that, you know, they've had so many people come around and, you know, and preach and do mission work, but then that's it. You know, they're sort of left to their own devices, and this has been a big turning point for them. It's really encouraged them to. This has put, you know, hands and feet to the gospel, and when they received this, they were so appreciative. Some of them were on their last meals, and as you can see, the bags of maize and vegetables that they received was just so incredibly encouraging. And even to the senior pastors, our leaders, our committee,
it was just such a fantastic response. And I just want to thank you for that. And I believe with all my heart that this will even open up so many doors for many other people, because the pastor would be helping others with this as well. And in return, they will be preaching the gospel again. And I really believe it's going to have a great impact. And many will come to the Lord even. And this was just a small donation, and they were so appreciative of it. And I just want to thank you. I want to thank you for the support. Thank you that we could have done this. And I believe the Lord is pleased, really pleased with this effort that we did. Once again, thank you very much.